Pô, muita gente que tá nessa geração atual que deve estar assistindo esse podcast não faz a menor ideia que tu participou do primeiro movimento de stand-up no Brasil. Tu esteve lá e ajudou a levar essa arte adiante aqui no Brasil, né? Exatamente. As pessoas não têm ideia de que eu, junto com uma galerinha, né? Claro que não só com 2, 3, mas foi uma galera em São Paulo e no Rio, ao mesmo tempo, foi simultâneo. Sabe aquela ideia de quando tem que acontecer uma coisa, a ideia tá no ar e alguém pega? Já ouviu falar disso? Sim, todas as ideias estão flutuando aqui. Que tem um experimento, inclusive, que ele atesta isso, que é a história dos macacos lá, né? Depois a gente fala disso. Mas enfim, era o momento do stand-up surgir no Brasil. E eu com o Clube da Comédia, né? Os meus colegas do Clube da Comédia, e no Rio, o Comédia em Pé. E foi ao mesmo tempo. Foi simultâneo, assim. Que ano foi isso? De 2004 para 2005. Então, é literalmente a primeira geração, né? Sim. Tu tava com Rafinha e Danilo junto nessa... O Diogo Portugal também tava? Sim. Não, na verdade, aqui foi assim que começou, né? Eu fui fazer um do meu ponto de vista, né? Porque cada um vai contar uma coisa. Então, começou quando eu tava no banheiro, né? Tipo, o meu ponto de vista foi... eu fui num teste de comercial e conheci o Rafinha. Ele fez o meu par no teste de comercial. Ele era o pai da família do teste que eu fiz, né? E nesse teste, eu tava com um livro estudando stand-up e na saída eu falei pra ele, olha, a gente começou a conversar, olha, eu tô fazendo isso. Eu falei, eu morei nos Estados Unidos. Eu aprendi, eu conheço isso, eu fui em show, eu manjo muito disso, eu acho incrível, o meu sonho fazer isso. Eu falei, então, o Mansfield, que eu ia muito no Terça Insana assistir, ele faz esse tipo de humor também. O Mansfield é meu amigo. Sabe quando foi tudo assim, uma coisa atrás da outra? Eu falei, vamos tentar fazer um show, assim, tipo, pra ver como é, porque ninguém faz isso aqui. Vamos tentar fazer? E ele, na hora, ele super topou. Não, vamos fazer, vamos se encontrar, vamos chamar o Mansfield. O Mansfield estava na Terça Insana, super bem na época. O humor do Mansfield na Terça Insana era muito já de stand-up, de setup punch. O material dele sempre foi incrível, ele sempre foi de fazer piada rápida, assim. Mas era um show que era apresentado para o público como stand-up ou era um espetáculo de humor? Não, então, aí, o que a gente resolveu fazer? Eu, o Rafinha e o Mansfield, a gente se encontrou e o Marcelo falou, olha, eu tenho um espetáculo que eu vou fazer agora que chama Mondocane. No Mondocane, eu faço personagens. A gente pode abrir um segundo bloco e começar a testar esse negócio de stand-up. Isso em 2004, né? E aí a gente foi e eu comecei a chamar mais umas pessoas. Tinha o Márcio Ribeiro, que da época do Orkut, que também fazia. Eu tinha feito já um curso com ele, com a Agnes Zuliani, que estava falando já de stand-up. A Agnes, que é da Terça Insana. O Henrique Pantarotto, que tinha uma comunidade de stand-up comedy no Orkut. E quem mais? Nesse show, acho que eram só esses. Era Rafinha, Marcelo, eu e Márcio Ribeiro. E Henrique Pantarotto. Aí a gente fez lá numa segunda parte do show dele, cada um com o seu texto. Ainda não era uma coisa completamente stand-up, porque ninguém sabia direito como fazer, né? O Rafinha já tinha um jeito mais de stand-up, porque ele já fazia esse estilo. O Marcelo um pouco, mas a gente ainda estava um pouco no... que é isso, né? Nesse meio tempo eu comecei a importar, porque não tinha no Brasil livro de stand-up, e comecei a trazer tudo, né? Tudo que eu podia trazer de fora eu trouxe. Mas onde tu conheceu o stand-up? Pra começar a ter esse interesse? Num curso, 3 meses antes de encontrar o Rafinha, num curso do Cláudio Torres Gonzaga, num curso de humor pra TV. O Cláudio colocou numa TV pra gente assistir um show do Seinfeld. É verdade. Muito, muito bem lembrado. Na hora que eu vi aquilo, né, ele falava sobre tudo, era um show, era um curso pra gente aprender a fazer humor pra TV. Mas o Cláudio falou, mas tem uma coisa que eu gosto. Explicou todos os tipos de humor, a gente fez lá os exercícios e tal, mas tem uma coisa que eu gosto que eu quero mostrar pra vocês. E colocou na tela o show do Seinfeld. I'm telling you for the last time. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu...
É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu queria fazer a coisa... E ele falou, esse é um humor muito difícil, é algo que ninguém faz no Brasil. Eu falei, é isso que eu quero fazer, que ninguém faz, é isso que eu quero fazer. Aquela coisa, né, de comediante. E o Rafinha também é muito assim, né? Eu quero fazer o melhor, eu quero ser o melhor, eu quero ser... E eu tinha muito isso, né? E aí... Ele falou, então, eu quero que vocês tragam... Era um curso de alguns fins de semana, se não me engano. No final, eu quero que vocês tragam alguma coisa parecida com isso. E eu levei para casa a ideia, né? Porque ele passou muito en passant na época, porque não era um curso de stand-up. E a gente trouxe, cada um de nós o curso trouxe. E eu lembro de ter feito um texto que era meio que uma historinha. Não sabia como fazer, né? E aí ele foi corrigindo, falou, não é bem isso, tem o setup punch. Ele já manjava. O Cláudio Torres é um cara que, nossa, é incrível, ele sabe muito stand-up. E daí... Aí ele plantou essa sementinha. Daí eu fiquei louca. Daí eu saí de lá. Mas como não tinha nada no Brasil sobre isso, tu começou a pesquisar lá fora? Comecei a pesquisar em tudo que eu podia ver, que tinha pra ver, eu buscava. Porque não tinha YouTube nessa época ainda, né? Não tinha YouTube. Mas eu fui pesquisando. Aí eu fui buscar o curso da Agnes Zuliani. Eu tô lembrando, assim, eu tô lembrando tudo agora, né? O curso da Agnes Zuliani, nesse meio tempo, que é uma pessoa que agora, há um tempo atrás, ela tava na Terça Insana. E eu lembrava que ela já tinha estudado stand-up comedy e fui fazer o curso dela. Ela tinha aberto um curso de stand-up. Lá eu conheci o Márcio. E aí ela me falou dos livros. Ela falou, compra esse livro, compra esse. E eu comecei a importar, foi isso. Daí quando eu encontrei o Rafinha no teste de comercial, eu já tava com o livro. Porque ele me viu com o livro. Ele falou, olha, isso aqui que eu tô estudando. Que era da Judy Carter, aquele? Ou era outro? Eu não lembro se foi esse que eu tava com ele no teste, mas os primeiros que eu importei foram os da Judy Carter e que eu tava até falando pra ele. Também um do Gene Parrott, que eu acho um dos melhores livros que existe, que é o Comedy Writing Step by Step. Que inclusive em todos os cursos que eu dei para o pessoal de stand-up, esse livro é um livro que é o que mais tem exercício de técnica, de stand-up comedy. E aí eu falei, vou estudar. Eu sou um cabeção, sempre fui um cabeção, sempre fui super nerd. Falei, vou estudar tudo. Porque eu bato muito nessa tecla, até com o pessoal que tá começando. As pessoas estão começando no stand-up, que me procuravam até, hoje nem tanto. Mas, cara, eu sei que tem muita concorrência, mas, por outro lado, eu acho o brasileiro muito preguiçoso para estudar. Se você estudar... Não tem como. Mesmo que você seja uma pessoa que não seja uma pessoa extremamente criativa, se você entender da técnica de stand-up, você vai ser bom. Porque é uma técnica, entendeu? Setup punch, você aprendendo isso e outras, né? Como fazer um one-liner. Existem 1000 exercícios criativos possíveis nos livros para exercitar isso. Você vai sair do lugar comum, que é ótimo. Importante sair desse lugar comum, de não ficar imitando, né, Danilo, Thiago Ventura, porque não dá mais para fazer isso, entendeu? Não é esse o caminho. Mas eu acho que tem um negócio de stand-up que é muito único de cada um, que é encontrar a sua própria voz. Isso. Que vai, acho que depois da técnica começa a surgir essa aí tu te encontra a tua própria persona e tu consegue soltar ela, né? Com certeza. E quando tu só copia alguém, tu nunca vai dar chance de tu se encontrar, né? Com certeza absoluta. Concordo total. Eu acho que isso é o mais difícil e é nesse lugar que tá o diferencial que faz algumas coisas serem únicas nesse trabalho. Mas, por outro lado, ainda bato na questão do estudo. Porque para o cara começar até ele descobrir quem ele é, ele tem algo no que se sustentar. Como é que ele vai fazer esses primeiros 5 minutos? Exato. Se ele precisa ser muito bom para fazer os 5 minutos e a galera falar, volta aqui para fazer mais, entendeu? Então ele já chega arrebentando, tipo, fazendo uma coisa boa. Acho que a técnica te assegura que tu vai poder arriscar coisas diferentes depois, né? Exato. A técnica é uma rede de segurança ali. Nem que o cara mude, o cara vira uma pessoa que vai mais pro caminho de contar história, não tem problema. Mas ele tem por onde começar, entendeu? Eu acho que é um puta caminho.